Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à live de hoje. Estamos voltando aqui, né, com a nossa programação normal, após as férias, eu e Magna. Tô esperando ela entrar para convidar. Deixa eu ver aqui, Magna. Vamos fazer a live juntas. Boa noite, gente. Primeiramente, né, sejam todos bem-vindos. Se vocês tiverem, o tema hoje vai ser bem interessante. Vamos falar de toxemia da gestação, toxemia da prenhez, né? Muita gente chama assim. Muitos seguidores pediram pra gente para falar sobre esse tema. E aí a gente trouxe, ó, o Magna entrou, a gente trouxe ele dessa vez, então tem um aviãozinho aqui embaixo. Se você achar que tem algum colega, algum amigo, algum conhecido que tenha interesse no tema, já envia para ele. Aproveita o tempo em que eu estou aqui chamando a Magna, né, para entrar. Magna, já te mandei o convite, vê se tu consegues aceitar aí. Por favor, boa noite. Medicina Veterinária 21.1, Boldicai, Araújo, Ana. Boa noite, todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Magna aqui. Mais uma vez. Chamando de novo, Magna. Vê se você consegue acessar aí. Opa! Agora. Oi, Isso, deu gente, certo. boa noite. Tava no lado errado. Espera aí que eu Boa tô tentando noite. equilibrar o celular aqui, que eu não estou com os Eu tô meus tentando também achando aparatos de achar um live. lugar melhor. Tá um pouco Acho que tá bom. complicada. E Peraí aí, que eu Magna, vou tudo bom? fazer. Como é que tá esse início de semestre? Ó, o Nossa, Carlos Thiago aí, nosso amigo, tudo boa bom? noite. Já na correria, né? Já aula prática a tarde inteira, projeto de manhã, isso e aquilo, e muita coisa. Hoje eu passei a Que tarde com as bom. ovelhinhas. Ah, que bacana, eu vi foto lá. Teve alguma Nossa, ocorrência? teve um animal com timpanismo. Ó, que legal, é bom que leva para aula prática e É, faz jus, né? sempre tem, né? Sempre tem alguma coisinha. Sempre tem A clínica nunca sai, nunca sai. Ah, que bacana, isso Sempre é muito tem. legal. A gente falou sobre raças, falamos de instalações. A nossa disciplina agora é totalmente prática. Então a gente vai falar Ó, muita aula prática, né? olha que legal. É disciplina de quê? De ovinocultura ou Produção e clínica? doenças de ovinos e caprinos. É a produção Ah, e doença junto. É bem legal. ai, que legal. Está sempre atrelado, né? Não tem como fugir. É, é bem legal, que a gente acaba atendendo tudo, né? Quando a gente vai na propriedade, quem for de pertinho Uhum. aí, tiver interesse, a gente pode ir aí na propriedade de vocês em aula. Ah, é Já verdade, ó, gente. Quem é da região de Viçosa, que tem interesse de receber a Magna lá, ela sempre está em aula, ela faz aí uma visita bacana, se tiver tem alguma custo, né? casuística legal, né? E ajuda, né? Aí é bom Uhum. porque a gente vai na propriedade, a gente ajusta o manejo, orienta, né? Porque tem muita coisinha que a gente consegue, né, fazer com os alunos. É bom que é aprendizado para os alunos, aprendizado para o produtor e melhoria realmente do setor, né? É muito bacana, é muito bom. Ótimo, então, Magna. Perfeito. Então, nosso tema hoje, toxemia da gestação, que é uma coisa que todo mundo sempre pergunta, sempre tem na caixinha pergunta, no Muito. WhatsApp, e Produtores que também têm contato muito, eles perguntam. Hoje mesmo na aula, um aluno perguntou: professora, cabra também, ovelha e cabra também tem balanço energético negativo, como vaca, né? Tem sim, logicamente, que todos os animais têm, né? Entram em Uhum. balanço energético negativo. E é isso que a gente vai falar, né? Sobre isso que a gente vai ótimo. falar. Aí, Magna, assim, a gente acabou nem conversando antes como vai ser essa mediação. Uhum. Pode deixar que eu medio aqui, eu vou olhando
vou olhando comentários, se tiver algum comentário, tá? Vou fazendo. Eu tô com algumas perguntas, que eu abri caixinha de pergunta mais Ah, cedo, ótimo. e aí anotei aqui as caixinhas de pergunta. Vou te Bacana. perguntando e vou falando junto, né? Como Tá. você, eu acho que tem muito a ver com a reprodução, porque é naquele Uhum. momento do parto, né? No Próximo entanto, já. né, com a sua experiência na parte de doenças, de tratamento, eu vou mediando, vou perguntando, a gente vai conversando. Uhum. Tá ótimo? Então, primeiramente, explicar aqui o que é a doença, né? O que é a toxemia da gestação. É uma doença contagiosa, transmissível, adquirida. Vamos falar sobre ela. Um Faz resumão. um aparato inicial e eu vou complementando. Tá. Então, gente, a toxemia da gestação é a mesma coisa que a cetose nas vacas, né? Que a gente conhece e ouve muito. Só que essa doença é uma doença metabólica, né? Que é produzida, né? A etiologia, a causa dela é um distúrbio relacionado a metabolismo do animal. Então, não é a causa em si, hoje eu estava dando aula de patologia, né? Dando aula falando sobre etiologia. A causa não é um vírus, não é uma bactéria, então não é uma doença transmissível. Mas Uhum, normalmente alguns animais eles apresentam a enfermidade, só que outros não. E logicamente que como uma doença ela não é transmissível, então não passa de um animal para o outro. Entretanto, como a gente cria os animais em condições, né, vamos dizer assim, similares, uhum, quando a gente tem lotes homogêneos, essa doença pode acontecer, porque tem alguns fatores de risco para o acontecimento dessa doença. Basicamente, acontece porque o animal ele tem uma demanda de energia que não é atendida. Então, ele começa a metabolizar os próprios constituintes do corpo, principalmente as gorduras. A gordura é uma reserva de energia. Nós todos sabemos, né? Nós temos essa reserva de energia. E quando o animal ele come de forma insuficiente, que não consegue atender a demanda dele, por que que isso acontece? Porque o animal ele vai entrar em balanço energético negativo independente. Eu quero que uhum, vocês entendam que o corpo do animal, quero que vocês entendam que a doença, para acontecer, tem os fatores. Algumas vezes o animal consegue equilibrar e não ter a doença, mas em outras ocasiões, por determinado fator de risco, fatores genéticos, outros fatores que a gente ainda não conhece, não compreende tão bem, já que a toxemia da gestação tem algumas coisas meio obscuras, o animal vem apresentar esses sintomas, que vai desde um sintoma simples até uhum. levando aí à morte do animal, que é muito comum de ter morte. A gente vai falar o porquê disso, né, Ju? Isso. E uma coisa importante de falar, Magna, é que o ponto-chave da toxemia a hipoglicemia, né? Então, assim, é igual no humano. Se a gente trazer para o humano, eu posso ficar 12 horas sem comer e não ter uma hipoglicemia, como Sim. uma pessoa que tem um metabolismo diferente do meu, né, um tamanho de corpo diferente do meu, vai ter com mais facilidade. Talvez uma hipoglicemia que eu não tenha. Então, é importante entender que os animais, eles, nesse ponto, existem fatores que geram, né, a toxemia. No entanto, o metabolismo de cada animal vai ser diferente um do outro. Por isso, né, por mais que estejam nas mesmas condições, existem alguns animais que não vão apresentar toxemia. Sim. E quando a Aham. gente joga, pesquisa toxemia, Magna, a primeira coisa que a gente vê, porque você falou, é o balanço energético que ocorre, por exemplo, em vacas, a gente fala muito em vaca de leite, né, quando a gente pensa nisso. Mas por que que a gente fala de toxemia da gestação mais em cabra e ovelha e não em Do que vaca? cetose. Porque geralmente os animais, a gente, né, trabalha muito com a reprodução e a gente sabe que os ovinos e caprinos, a Juliana pode falar, explicar melhor sobre isso. Os ovinos e caprinos são animais muito prolíferos. É muito incomum uma vaca ter parto duplo, não é? Exatamente, até Bem muitas comum. vezes ruim, E né, ruim para porque a gente tem problema, né, do free margin.
E as pessoas me perguntam também por que Capri não tem free market? Por quê? Eu vim no Capri não tem. Não, não tem. Depois a Juliana pode até fazer um post A gente sobre pode isso, fazer né? um rio, sempre a gente está fazendo nossos É, rios, fazer um né? vídeo aí sobre isso. É bem interessante que as pessoas geralmente perguntam por quê. Perguntam se tem e por quê. Geralmente não tem, né? Por conta aí de outros fatores que eu não vou explicar agora. Então, normalmente, o animal... Por que a gente chama de toxemia da gestação e não cetose? Porque nas cabras, cabras e ovelhas, elas têm uma prolificidade muito grande. E aí, o animal, a demanda energética é muito maior. Você imagina, um feto, dois fetos, três fetos, quatro, cinco, seis. Não é Uhum. incomum da gente, né? Não é tão frequente, mas acontece da gente ter uma prolificidade muito Uhum. grande. Você imagina uma cabra de 50, 60 quilos com três fetos. Cada animal pesando aí 3 quilos em média, mais ou menos 3, 4 quilos, né? Quando são menores, geralmente pesa Uhum. menos, né? 2 quilos e pouco, 3 quilos. Mais os anexos. Olha só, a demanda de energia é muito alta. E qual que é a demanda? Exatamente. Por glicose. Por quê? Uhum. O feto e o sistema nervoso só utiliza glicose. Então, a demanda por glicose é muito alta. Além disso, tudo. Ah, então, eu vou dar glicose para o animal. Os ruminantes, quando eles comem, eles têm uma limitação por carboidrato simples, porque é um animal que precisa de fibra para ruminar e produzir um tamponamento da saliva, produzir a saliva para tamponar o pH do rumen. Se o animal ele come Uhum. muito concentrado, isso provoca, né, uma rápida metabolização desse carboidrato simples, por exemplo, milho, né, dieta com muita ração. A gente vai ter uma metabolização muito rápida e o animal ele vai ter o quê? Um abaixamento do pH muito intenso. E isso vai gerar uma acidose metabólica, uma acidose ruminal, acidose metabólica, isso vai levar o animal a óbito. O Exatamente, timpanismo, né? Magna. Então, a gente Uhum. tem um limite. Além disso, a gente tem outro fator, que o animal, por mais que a gente ajuste a dieta, melhore a dieta, o animal ele não vai conseguir ingerir a quantidade de energia que ele precisa. Uhum. Por quê? Nesse período da gestação, a gente não tem, né, os hormônios da gestação, eles fazem com que o animal ele consuma menos alimento. Né? Isso é do metabolismo do animal. Então, ele vai entrar em balanço energético negativo, não tem o que fazer, tá? Só o que a gente precisa fazer é prevenir essa enfermidade, tentar minimizar, tentar rapidamente diagnosticar para a gente não ter a morte do animal. Embora, na maioria das vezes que a gente tem um caso clínico, o animal morre, tá? Infelizmente. Entendi. A gente vai chegar nesses pontos todinhos aí. Então, só pontuando aqui, para quem entrou agora, quem está acompanhando, primeira coisa, por que que os pequenos ruminantes, cabra e ovelha, principalmente as fêmeas, né, têm uma predisposição maior a ter a toxemia da gestação? Então, o primeiro ponto é a alta prolificidade, né? Que, para quem não sabe, como a Magna explicou, é o número de filhotes no momento do parto. Então, por que que cabras e ovelhas, no geral, têm mais filhotes em um parto? Às vezes, num parto tem um, dois, como ela disse, três, quatro, até cinco. Até quantos tu já acompanhaste, Magna? 6. Seis? Eu já Aqui deve ter acompanhei bastante 6. produtor. O produtor que quiser também dar um relato, pode escrever aí, gente, que eu vou lendo. Quem tiver dúvida também vai escrevendo, que assim que tiver uma pausa, eu vou ler as perguntas e vou trazer para cá. Então, relatem aqui qual é o máximo que vocês já encontraram aí de filhotes, né, no momento do parto. Então, são animais que no momento da ovulação conseguem, né, acabam ovulando muitas vezes, principalmente animais que já têm mais de uma gestação, ovulam um, dois, três, cinco, já vi também eu avaliando a questão da ovulação, mais de 6 folículos de uma vez. E E aí, se esses, sim, tem a se esses oócitos que foram ovulados forem fecundados, vai gerar embrião e vai via gestação a termo. Então, isso aí, só de você pensar, já pensa, nossa, se tem um filhote a mais, né?
vai ter um feto a mais, vai demandar mais energia. Só que tem um período da gestação onde ele demanda mais. Por isso que a toxemia da gestação ocorre mais para o final da gestação. Porque no final ocorre ali um crescimento maior do feto e ele tem uma demanda energética maior. Então, imagina se já dá, né? Já, digamos assim, já tem que alterar a alimentação da fêmea no terço final da gestação, justamente quando ela tem um feto, imagina quando ela tem 5, 4, que seja. Então, essa alteração deve ser feita. Então, Magna, ok, falamos da toxemia. Agora, quais são os sintomas? Digamos assim, o que é? Já entendi. Quais são os sintomas para o produtor entender se ele já passou por isso, se ele já teve na sua propriedade, ou o estudante, o veterinário, o zootecnista, saber se ele já presenciou. Quais são os principais sintomas de uma toxemia? Bom, os sintomas principais que a gente tem a primeira suspeita que aparece, que a gente deve ter bastante atenção, é saber, é muito importante a gente saber fazer o diagnóstico de gestação, né? O diagnóstico de gestação, quando você faz lá com muito cuidado, né? E olha lá, olha, tem gestação dupla, 3, isso é muito importante. Eu procurar um médico veterinário que faça o diagnóstico de gestação para a gente saber, inclusive, a quantidade de filhotes. Aqueles animais que tem 2 ou 3, é muito importante que a gente já fique de olho nesse animal. E aí, qualquer, né, sinal no final da gestação, normalmente a toxemia da gestação acontece num período ali, ó, de 2 a 4 semanas próximo da previsão do parto. E o que o animal apresenta? O animal pode apresentar diversos sinais, né? O início, quando começa, o animal começa a diminuir o consumo de alimento. Então, o animal para de comer. Então, ele tem uma queda no consumo de alimentos. Outra questão que é muito importante, assim que o animal vai apresentando, ele pode ter sinais neurológicos, ele pode ter tremor, ranger de dentes. O animal pode pressionar a cabeça, head press, que a gente chama. O animal pode apresentar tremores. O animal vai ficar deprimido, deitado, em decúbito. E isso vai ser muito rápido. Se você não atuar de forma rápida, o animal vem a óbito. O primeiro sinal é o animal que está no final da gestação, você começa a observar o animal para de comer, diminui o consumo de alimento, tá parando de comer, tá ficando quieto demais. Você já tem que urgente resolver, procurar um médico veterinário para resolver o seu problema, porque você vai perder o animal se você não fizer rápido. E aí, quando o animal já deita, tá em decúbito, dificilmente a gente consegue Já conseguiu recuperar, Magna, algum animal assim num estágio bem avançado de toxemia? Não, nunca consegui recuperar. Porque quando o animal já tem tremor muscular, muita alteração neurológica, o animal não consegue recuperar. É muito raro, o animal geralmente morre. E isso acontece, o animal às vezes fica muitos dias deitado. O animal, quando ele tá, qualquer animal, né? Ele não pode ficar deitado, igual a gente. Pessoas, humanos que vai para UTI, CTI, a pessoa precisa. O que acontece? O animal às vezes não consegue mais se manter em estação, ele até sobrevive. Mas você tem que eutanasiar esse animal, porque o animal está deitado. Então, uma coisa muito importante. O animal ficou assim, semanas sobrevivendo. Ele sobrevive, só que ele não tem movimento, porque o animal deitado em decúbito muito tempo, ele começa a pressionar, por mais que o animal leve, mas ocorre lesão, né, nos nervos, e o animal não tem nem sensibilidade, nem parte motora. Então, o que a gente vai fazer um animal? A gente tem como, né, colocar uma cadeirinha numa cabra, por exemplo, deixar o animal. É muito importante que a gente não deixe o animal se manter deitado. Então, o animal começou a ficar doente, a gente tem que deixar o animal em estação, tá? Tem que fazer hidratação do animal, isso é muito importante. Porque o animal tem desidratação, isso piora muito o quadro, tá? Então, é muito importante. E o principal problema, né? O principal coisa que a gente consegue resolver e consegue diagnosticar
geralmente é o aumento de corpos cetônicos na urina, né? E a gente também, geralmente, acima de 100, né, nanogramas por decilitros. E Só aí, ouvindo o pH da urina também pode ser, Magna, se tiver uma facilidade maior de ver o pH da urina? A urina, pode ter uma correlação, mas não quer dizer que é só isso, entendeu? Só a alteração do pH da urina, isso pode nos dar um indicativo, né? pois é, Geralmente. eu tava dando uma lida e eu li que muitas vezes acontece, tipo, 10 dias antes, É né, muito de comum. acontecer o que tu falasse, se o animal tá desse jeito, chama um veterinário, porque a chance dele sobreviver é muito pouca. Mas antes Uhum. disso, ele vem dando sinais. Como eu vou diferenciar? Como é que a gente diferenciar um animal? Porque um dos sintomas, porque bora primeiro falar dos tipos de toxemia. Eu Uhum. aprendi na graduação que toxemia, o que eu ouvi falar, também não estudei, né? Foi alguém que falou para mim e eu tomei como verdade, que toxemia da Uhum. gestação ocorria apenas em animais obesos. Ah, Uhum. fêmeas obesas no momento do parto têm toxemia. Hoje eu sei que não. Então a gente tem que entender que tem essa diferença. É a hipoglicemia, que pode ser gerada tanto no animal magro, que está com uma Ah, alimentação ruim durante toda a gestação, é mais comum até que no animal não, que escolhe, ok, entendeu? Ou no animal gordo. Geralmente no animal gordo é quando tem um estresse, alguma coisa que cai a alimentação, cai assim, ele tem um estresse ou uma mudança de alimentação muito brusca, onde ele vai parar de comer e isso vai levar, né, a essa demanda aí de lipidose, hepática, e Uhum. pode gerar todo a etiologia, né, da doença. Então, assim, primeiro é entender isso. Não só o animal gordo, então. Isso. Geralmente, os fatores que fazem com que a toxemia aconteça são fatores estressantes, normalmente de manejo, além de fatores relacionados ao score de condição corporal. Quando a gente fala, gente, precisa manter o score entre 3 e 3,5. Então, o animal tem que estar entre 3 e 3,5 para entrar na reprodução. O animal ele vai entrar na reprodução com o score entre 3 e 3,5 e depois a partir daí, o animal vai manter esse score. Você tem que ter uma dieta no início da gestação. Ok, o animal está com score, entrou na reprodução, se preocupou com o score de condição corporal do animal, aí entre 3 e 3,5, para quando chegar a época da toxemia da gestação, o animal vai perder um pouco de score, né? Quando chegar o período do final da gestação e lactação, o animal vai perder score, mas não é tão ruim. Se você entra com um animal com score 4, 4,5, 5, é terrível. E o animal com score 1, 2, 2,5, menos Ai, que que isso, dó. é terrível. E isso é muito importante que a gente considere, porque são fatores muito importantes. Geralmente, a toxemia da gestação ela acontece nisso. Por quê? Porque o animal muito magro ele não tem reserva, porque ele vai pegar essa gordura, a gordura vai ser metabolizada pelo fígado, e o fígado vai produzir a energia, a glicose, que vai Uhum. para a circulação para alimentar os fetos. No final, no terço final, a gestação de ovelha e cabra tem duração de 150 dias, né? 5 meses. E nos últimos 100 dias, né? Depois dos 100 dias, nos últimos 50 dias, o terço final, né? Quando a gente fala terço, né? Dividindo 150 por 3, a gente vai ter 50, 50, 50. Uhum. Dos 50, né, nos últimos 50 dias, é o período mais crítico, é o período que você não pode fazer nada para estressar o animal. Então, separação de lotes, tudo isso faz parte, né? Estresse alimentar, mudança na alimentação, fatores que vocês não podem fazer nada que possa estressar o animal, tá? Nesse período é muito crítico. E aí, o animal muito gordo. Ah, então, o muito gordo tá bom, porque tem muita energia. O muito gordo, ele. O hormônio tem vários hormônios que limitam o consumo de alimento, entre eles aí a grelina, a insulina, glucagon, então tem vários hormônios que regulam o consumo de alimento. O animal, quando ele está muito gordo, no final da gestação, ele tem uma diminuição brusca no metabolismo de gordura. Ele começa a metabolizar mais. Por quê? Porque ele tem mais
E o consumo de alimento, ele reduz mais, porque como ele tem muita reserva, Pelo tamanho do útero, que, né, limita a também ingestão de matéria seca, consumo de matéria seca. o que que acontece? O útero fica muito grande, limita o consumo de alimento. A gente não pode exagerar, né, em dietas, por exemplo, com muito carboidrato. E uma das alternativas que a gente tem é utilizar rações com gordura. Claro que tem a limitação para minimizar aí a microbiota ruminal, né? O nível de gordura muito alto, isso acaba piorando, claro, né? o, a microbiota, o desenvolvimento da microbiota, porque as bactérias não suportam muita, vamos dizer assim, gordura, acabam minimizando, diminuindo a multiplicação bacteriana da microbiota. E uma das alternativas que a gente tem é utilizar um pouco mais de gordura para aumentar atender a demanda energética. Mas mesmo assim, esse animal também tem mais problema com distorcia. Como a Juliana falou, o animal está gordo, o útero está grande, mas tem muita gordura ali ao redor, né? Então acaba tendo problemas também com o parto, que é também um dos fatores aí importantes no estresse, né? Ótimo, Magna. Eu vou começar a fazer umas perguntas e Tá, aí a gente tá, vai vamos dar seguindo, tá? tempo, né? Pelo que eu estou acompanhando aqui, olha. É, deixa eu ver se tem alguma coisa mais para cima. Tá, vamos lá. Aqui, a Ana Carolina perguntou: teria como salvar os nenéns? E aí, Sim, Magna, sempre na toxemia da gestação tem a perca do filhote? Como é que acontece? às vezes a gente tem a perca de todos, né? Do filhote e das crias. É muito comum da gente ter. Se a gente não entrar rapidamente, a gente tem. O meu experimento de mestrado, a gente trabalhou com animal, né? Que alguns animais entraram em toxemia. A gente trabalhou com metabolismo de gordura. E nesse experimento, a gente induziu alguns partos. Então, tem como Isso salvar que a eu ia te cria? perguntar. Tem. Induzindo o parto, que em cabras a gente pode utilizar prostaglandina, né, Ju? E Aham, em ovelhas a gente tem que utilizar, né, cortisol, né, corticoides. deixa eu te perguntar então, Magna. Inclusive, essa indução do parto, ela pode ser usada até como tratamento para a mãe, né? Porque se a Exatamente. fêmea ela for levar a gestação até o final, ela vai ter a toxemia em grau Sim. mais perigoso, né? Sim, a depender do. Só que né, a gente não pode fazer simplesmente a indução do parto sem acompanhamento, tá? A gente pode também fazer cesariana. Eu prefiro não fazer cirurgia, porque a cirurgia é mais uma coisa para o animal responder, né? Normalmente, Uhum, eu faço mais a indução do parto, porque quando a gente induz o parto, a gente retira aquela demanda aumentada do animal. Então, a demanda exatamente. diminuiu. Claro que eu preciso corrigir o desbalanço eletrolítico, o animal tem, né, perda de eletrólito, tem, né, alteração em todo o pH sanguíneo, e é por isso que o animal muitas vezes morre muito rápido. A gente tem, né, que corrigir esse balanço, e aí depois a gente consegue aí resolver a demanda de energia, tá? É Ótimo. bastante Tem legal. uma pergunta aqui do Léo Márcio perguntando: essa toxemia pode ser evitada com suplementação alimentar? Pode ser minimizada, Uhum. tá? Com a Mas suplementação. não é qualquer suplementação, né, Magna? Como é que Não é qualquer funciona? suplementação, porque inclusive ela pode piorar. O que a gente precisa, o que a gente geralmente utiliza para prevenir esse animal, para prevenir a toxemia, é manter o animal, fazer um acompanhamento reprodutivo do animal, utilizando diagnóstico de gestação, né? E além disso, a gente está utilizando uma dieta adequada para cada categoria. Porque a gente pensa assim, vou formular ração, vou pegar só milho, soja, misturar e pronto. Não, primeiro você Uhum. pode, inclusive, causar outros problemas metabólicos, né? Como Exatamente. que você tem que dar? O animal nessa fase, no final da gestação e lactação, a demanda do animal é muito alta. Então, às vezes, como eu falei agora, nas rações que às vezes eu formulo, eu pego e adiciono, por exemplo, uma fonte de energia, um óleo vegetal. Então, posso adicionar óleo vegetal, caroço de algodão. Então, eu posso adicionar fontes de gordura para aumentar a quantidade de energia daquela ração.
Então, isso também é um fator que a gente consegue. A gente pode utilizar ionóforos, né? Que são. Ainda a gente está utilizando ainda os ionóforos, só que nem todos podem ser utilizados para caprinos e ovinos. Mas a gente pode adicionar esse ionóforo para melhorar a eficiência digestiva. Trabalhar com dietas aniônicas também auxilia algumas vitaminas, minerais. Então, isso é muito importante que a gente faça. Aqui o Pablo Nunes perguntou, né? Acho que ele não estava no início da live, a gente comentou isso. Ele perguntou se a toxemia da prenhez seria correlatada, né, com a cetose em bovinos. E sim, Pablo, é a mesma etiologia, só que no caso dos pequenos ruminantes, essa cetose ocorre muito no terço final da gestação por causa da alta prolificidade dessas espécies. Então, há ali uma diminuição no consumo desses animais devido ao tamanho do útero, que também é gerado não só pela presença de um feto, mas principalmente pela presença de 2 ou mais fetos pela alta prolificidade. Então, tem a redução do consumo associado com o aumento da demanda, né, de energia desses fetos aí nesse terço final da gestação. Com isso, o animal entra em balanço energético negativo e tem uma cetose, que no caso do terço final, culmina ali e é chamado de toxemia da gestação. E aí tem toda uma sintomatologia que culmina, acaba ali numa sintomatologia nervosa, né, quando o grau está mais avançado, diminuição do consumo, o animal começa a perder ali, porque os corpos cetônicos que são produzidos, eles servem até como fonte de energia para alguns órgãos, mas para o sistema nervoso central não serve, tem que ser glicose. Então acaba que esse excesso de corpos cetônicos leva a uma acidose e ainda assim não serve de energia para o sistema nervoso central, que começa a, digamos assim, né, deixar de funcionar, né, falhar. E aí vai falhando cada fase, cada órgão do sistema nervoso central que vai precisando de energia primeiro, vai falhando. Então, o animal ele começa a perder a consciência, depois ele perde, inclusive ele perde até a visão, aí depois ele começa a cambalear, porque já começa a ter problemas no cerebelo, então ele perde o equilíbrio, começa a cambalear, começa a se deitar, e aí vai avançando até chegar no estado de até se chama de coma, Magna? Coma mesmo, né? Coma e morte. Ele perde completamente a consciência de tudo. Ele não perde a sensibilidade, perde região. Ele não responde a nada. É terrível. É muito terrível. É muito ruim a doença. Então, trabalhar com a prevenção é o melhor. E nas vacas acontece na lactação, né? Na vaca acontece na lactação que a demanda é maior. Teve uma pergunta aqui que eu passei e vou chegar nela ainda, mas eu passei o olho aqui e me perguntaram se é a febre do leite. Não. A febre do leite é na vaca, né? O que o pessoal chama? Na vaca, a febre do leite a gente chama de hipocalcemia. Normalmente, quando as cabras têm a toxemia da gestação, normalmente ele também tem hipocalcemia. E dos tratamentos que a gente também utiliza é utilizar o cálcio. Só que o cálcio não é uma coisa da gente utilizar sem cuidar, né? Sem prescrição, porque o cálcio ele pode inclusive matar o animal se a gente aplicar via intravenosa de forma muito rápida, só com orientação. Exatamente. Outra pergunta do Pablo Nunes. Ele perguntou aqui: pastagem de alta qualidade consegue suprir a necessidade de um animal gestante de uma gestação simples ou tem que suplementar? Tem que suplementar, não atende. Pastagem nem só se for alfafa, né? Mas ao mesmo tempo, Magna, é importante ressaltar que um animal que está com suplementação e está eu até li que a estação do ano um fator que influencia na toxemia justamente pela qualidade da pastagem. Mas aí não quer dizer que seja um animal que não esteja suplementado. Então, a pastagem influencia na qualidade, obviamente, né? Uma pastagem melhor é melhor. No entanto, só ela não é
suficiente. Não, geralmente, Pablo, né? Os animais não conseguem atender a demanda. Animal em crescimento, animal em gestação e lactação, só volumoso não atende. Principalmente a nossa pastagem aqui, né? Porque o animal não consegue ingerir. Tem a questão, tem dois tipos O animal enche pelo volume e não consegue atender a demanda de nutriente, né? Que o animal precisa, tá? Bom, Nem em aí já, proteína e nem em energia, né? Que é o principal problema é a energia, né? uhum. Inclusive, já meio que respondeu uma pergunta aqui, vê se tu quer complementar. É, um perfil de medicina veterinária perguntou se para filhotes precisa suplementar e se sim, com o quê? Depende, né? A suplementação, né? Nos filhotes, animais em crescimento, depende de se o animal para corte, animal para leite, qual que é o ganho que você quer, né? É bem diferente, por exemplo, a suplementação. O animal precisa ser suplementado, só o volumoso não resolve. O animal, quando nasce, a gente precisa, inclusive, do concentrado para o desenvolvimento do rumen, né? Das Uhum. papilas ruminais. Ela desenvolve muito mais com o volumoso, porque tem mais ácidos graxos voláteis, vão ser fermentados, né, no rumen, e o animal vai absorver para desenvolver as papilas luminais. Então, a gente precisa logicamente, pouco de volumoso para desenvolver a parte muscular do rumen. Os animais, a quantidade, o que suplementar, a gente geralmente suplementa com o alimento concentrado. Essa formulação do concentrado vai depender, né? Por exemplo, é um animal que eu vou confinar, é para corte, é para terminação, é um animal que eu vou recriar para o meu rebanho. Isso tudo é importante da gente saber. Por exemplo, a demanda de energia de uma cabrita sânen que vai para a reprodução é completamente diferente de uma demanda de energia de um cordeiro dorpe, por exemplo, mestiço de dorpe, que vai para o confinamento para ser abatido. Então, Uhum. a suplementação é com alimento concentrado, só que a demanda de quantidade e de qual formulação, isso depende da categoria do animal, né? Que aí a gente vai ver, quanto de proteína. Animais jovens, pelo menos 14% de proteína bruta ele precisa, tá? Aí a gente tem que ver se é proteína verdadeira, se é proteína nitrogênio proteico, que nesses animais não pode ser utilizado, tá? Animal que Ótimo. está ainda, né, sendo aleitado. Tá, vamos seguir com as perguntas, porque tem bastante. Bastante. Então, o Eugênio comentou: já perdi uma cabra e seus 4 filhotes por não ter um conhecimento da toxemia. Hoje, doutora Magna, o que você indica como prevenção? Olha, a Gente, prevenção, Eugênio, principal é você emprenhar os seus animais como score 3, 3,5. Entrar o animal na reprodução com score bom. Entre 3 e 3,5, né? Existe. Depois eu vou postar. É isso que eu ia postar. Vou postar aqui para vocês como avaliar o score de condição corporal do animal, tá? Que é diferente, um pouco diferente da cabra e da ovelha. Eu vou fazer um vídeo. Boa, era isso que eu ia fazer. Como que avalia o score de condição corporal? Esses dias eu tô ótimo, Magna. vou fazer isso. É bem interessante e bem vai casar aqui certinho com a nossa live. O Isso, e score de evitar condição estresse, né, corporal Magna? e evitar Evitar o qualquer estresse. manejo que estresse o animal. Misturar lote, nem pensar, porque aí, inclusive, pode causar aborto. As cabras Uhum. geralmente acabam, né, abortando, tendo natimortalidade. Isso é muito importante. E, logicamente, cuidar da dieta, da nutrição do animal, né? Não adianta achar que, eu vou misturar aqui uma coisa com outra e tô nutrindo o animal. Não tá, tá? Uma dieta Ótimo. precisa ser formulada direitinho. Aqui a gente tem uma pergunta também interessante. O vinagre de maçã ajudaria para cetose como ajuda em bovino? Não, não ajudaria. O Porque vinagre de a maçã causa. não vai resolver. Então, o vinagre de maçã em bovinos, que eu saiba, a gente utiliza o vinagre quando a gente tem intoxicação por ureia, né? Aí o vinagre é ótimo, tá? Intoxicação por ureia, vinagre e água gelada. Aí a gente utiliza. Não sei, em bovinos eu não sei se nunca vi utilizar, mas não resolve, tá? Uhum. A Uma gente vai dica. já falar de tratamento, já já. Aí a gente Uhum. fala mais sobre, né, pensando na causa, o que que gera, como a gente pode Uhum. tratar. Então, mais uma pergunta do Pablo. Doutora, onde posso encontrar tabelas de exigência para caprinos de leite? Aí você tem que procurar no NRC. O último NRC que a gente tem é de 2007.
Bem Uhum. antigo. Bem antigo. E tem alguns trabalhos de exigência, inclusive do meu ex-orientador, né? Que tem alguns, professor Marcelo da UFV, né? Quando eu fiz o mestrado, lá ele tem alguns trabalhos científicos, inclusive com cabra sunning, com cabra alpina, de exigências, né? Tabelas brasileiras. Então, vocês conseguem nesses artigos encontrar essas exigências, né? Inclusive, trabalhei com algumas, não diretamente, mas auxiliei em alguns experimentos com exigência. Ótimo. Então, Magda, a gente tem 20 minutinhos ainda, né, para fazer mais ou menos uma hora de live. Vamos falar um pouquinho de tratamento. Então, Tá. assim, até que ponto, a partir do momento que observar uma cabra, essa cabra tá no, ou uma ovelha, já tá no terço final da gestação, tá afastada ali Eu acho que do pulou aqui. rebanho, tá cambaleando, tá como se fosse perdida mesmo, porque a primeira coisa que do sistema nervoso, estomatologia nervosa, é a perda da consciência. Então, elas ficam como se fosse, né, meio perdidas ali no meio do rebanho e você consegue identificar. Identificou um animal assim. O produtor, o tratador já pode entrar com algum tratamento, deve chamar o veterinário de cara, como é que deve acontecer? Olha, a primeira coisa que você vai observar se o animal está no final da gestação, ter o controle reprodutivo. Então, você tem um controle reprodutivo, começou a observar, tem que observar os Perfeito. animais todo dia, gente, toda hora, de manhã e de tarde. O animal começou a apresentar meio quieto demais, não responde muito ao estímulo externo, tá meio quieto, meio parado, comendo pouco, meio quietinho, você já corre atrás do médico veterinário, tá? Mas a primeira coisa que você pode ter na sua propriedade é ter o propilenoglicol ou glicerina. É uma coisa que eu falo sempre para os produtores. Para o animal que está no final da gestação, quando ele começa a ficar meio estranho assim, meio quieto, meio paradão, que você já viu que alterou o comportamento, você já dá o propilenoglicol ou glicerina ou glicerol, que são precursores de glicose. Por quê? O animal ele tem uma demanda de glicose, só que ele não consegue atingir. Ah, Magna, então se eu aumentar a quantidade de milho, eu posso ter essa demanda de glicose? Não, porque o fígado ele precisa metabolizar. Só que quando você dá o glicerol, né, propilenoglicol, glicerol, você já está dando já meio quebrado. Então o animal ele vai ter Uhum. que metabolizar menos para produzir a glicose. Porque vocês não lembram do ciclo de Krebs, nem quero assustar vocês aqui. Nem quero assustar vocês. Quem é veterinário estudante sabe o que é ciclo de Krebs. Uhum. É um mapa metabólico aqui, né? A gente chama o mapa dos demônios, que aqui não é brincadeira, que explica cada moléculazinha que é produzida aí. E a partir do glicerol, glicerofosfato, nananana, a gente consegue produzir a glicose mais fácil, por isso que a gente chama de precursor de glicose. Ah, então se eu der direto açúcar ou glicose direto na boca, vai resolver? Não, você teria que dar no sangue, né? Teria que dar venoso. E isso às vezes é até um problema quando a gente dá uma quantidade muito grande de glicose. Por quê? Sem dar o precursor de glicose. O animal tem uma hiperglicemia e depois, pum, uma hipoglicemia de novo. Então, isso é um Uhum. problema também, tá? Ah, você pulou Existe uma todo um pergunta. protocolo, né, de Você administração pulou de uma pergunta glicose. da Laiane. Ah, Aqui. tem a pergunta da Laiane aqui na caixinha de pergunta, né? Isso. Não, Tu ela abriu fez aí? Então, aqui na live também. ah, ela fez Ela também? perguntou aqui se Isso. nepa no pré-parto e beta-doxibutirato, né, pós-parto em vacas, que geralmente utiliza para monitorar. Laiane, meu experimento de mestrado eu fiz com metabolismo de gordura. Então, nefa, eu utilizei, monitorei muitas cabras. Geralmente o nefa acima de 500 microgramas por ml, a gente tem, né, um problema aí, né? Eu, se não me engano, beta-hidroxi em torno aí de 1 micrograma por ml, por aí a gente também tem problema, tá? E é excelente para monitorar, só que tem um problema sério. A gente tinha, inclusive, uma empresa que tinha aqueles negocinhos, assim, muito Chute fáceis de rápido. monitorar, né? Como é que é? Tipo um Tipo teste um teste rápido que a gente rápido? colocava uma fitinha, só que não tem mais para cabra. Eu já usei ele, é muito bacana, só que não tem mais para cabra. Aí o que que eu utilizo? O beta-oxibutirato na urina
que a gente utiliza, inclusive eu ia, né, tava para orientar, até auxiliei um experimento lá da Aline, que fez agora no ano passado, tem um dos 2 anos mais ou menos, lá no Capri do FV, eu estava até querendo fazer meu outro pós-doutorado nessa área, porque eu gosto bastante dessa área, e é uma coisa que a gente ainda não sabe ao certo o que está acontecendo, o que que acontece com o animal, né? Inclusive, na graduação, eu publiquei um artigo de revisão sobre toxemia da gestação. Se vocês Olha que legal. pesquisarem aí, tem um artigo meu publicado disso. Ótimo. Tem Mas uma dá pergunta sim do para a gente monitorar, viu, Laine? Ótimo. Tem uma pergunta do Fábio Pereira aqui. Então, seria melhor diminuir a quantidade de concentrado, mas dar um concentrado com mais proteína e gordura? Olha, a gente diminuiu o concentrado, não. A gente pode dar um concentrado, sim, com mais gordura e mais proteína, mas principalmente mais gordura, porque o problema dele é energia, não é proteína, né? O problema maior é a demanda de energia, que é maior, né? E aí, para ele produzir glicose a partir da proteína, vai exigir um pouco mais, né? Mas é importante, Ótimo. sim, que a gente faça uma dieta geralmente com mais gordura, porque a demanda energética é maior. E aí, a gente formulando uma ração e tendo os animais, principalmente com score de condição corporal ideal, a gente minimiza. E acompanhar o Uhum, animal, perceber o animal, observar o animal. exatamente. Uhum. Então, olha, Léo Márcio perguntou: se detectar no ultrassom cabras com 3 fetos ou mais, na verdade, Léo, acima de 2 já deve ter, né, o cuidado. Devo separar e diferenciar a dieta? Sim, aí nesses animais com 2 ou mais fetos, aí você vai monitorar os animais de mais perto. E aí tem alguns estudos utilizando o DRENCH. DRENCH que é, na verdade, com precursores de glicose, né? Utilizando o Uhum, propionato, né? O beta-dox, o propionato e o glicerol, né? Que aí a gente pode aumentar esses precursores de glicose para uhum, produzir mais glicose. O animal tem uma facilidade em produzir glicose. E, logicamente, dietas, né? Aumentar a porcentagem de concentrado, né? Utilizar uma relação aí com mínimo de fibra efetiva. Isso é importante, né? uhum. Para A gente tem evitar que o alguns animal tenha. comentários aqui na hora do ciclo de Krebs. Ah, O tem? Pablo disse diabólico, o Eric, que é um mentor meu, também disse mapa dos demônios. E olha só, né? Eric é professor e domina, e mesmo assim caracteriza desse jeito. Ó, a, a Barbie, acho que Bárbara deve ser, perguntou: todos os dias tendo que tirar o leite das cabras, o que acontece se eu não tirar? É uma pergunta que foge um É, pouco da live, mas pode tirar a dúvida dela, Magna. Eu vou procurando mais aqui. você pode, tem que sim que tirar, né? Tem que tirar, porque senão vai acumular, isso pode dar problema, né? Principalmente de mastite. Então, o leite fica ali acumulado, ele é produzido, você tem que retirar o leite, né? Senão, a gente tem Ótimo. outro problema que é a mastite, né? Uhum. É a Barbosa, que eu estava tentando entender aqui o nome dela. O Carlos Thiago perguntou: a administração de antitóxico auxilia no tratamento? Ó, na verdade, não tem comprovação que isso vá auxiliar, né? O antitóxico que o pessoal utiliza normalmente tem alguns estudos com metionina, tem estudos com vitaminas, né? Do complexo B que auxilia. Geralmente, os estudos que a gente tem, te falo porque eu queria fazer outro pós-doc, então eu estava estudando muito para escrever outro projeto. Depois eu não estou tão enrolada que eu não quero dar conta de mais de nada. Eu já acho que eu já dei 1 ano e meio de pós-doc sem bolsa. Já tá suficiente. Já tá o Não me suficiente, né? deixe entrar nessa, Magna, por favor. Quando eu te falar, Magna, vou pro pós-doc sem bolsa, não me deixa. Não, Vai, a gente continua. trabalha com outras coisas. Então, normalmente, essa prevenção, o antitóxico em si, não sei, nunca vi estudos científicos né, que falassem que comprovam. O que a gente precisa fazer que comprove que melhora, né? Pode ser que as vitaminas em si, mas os antitóxicos, basicamente, eles são vitaminas e minerais, né?
né? E Uhum. aminoácidos, etc. Nesse sentido, pode sim auxiliar, principalmente as vitaminas do complexo B, que auxilia, né, o consumo de alimento, estimula o consumo de alimento. Tem muitos estudos falando, né? Primeiro ponto que para resolver o problema, vamos dizer assim, tentar tirar os fetos, diminuir a demanda energética do animal. Então, fazer. Aqui, a Laiane tá certíssima aqui, ó. Isso, Laiane, é bem o que eu queria falar, mas você falou. Gente, não gasta dinheiro com modificador, antitóxico, não. Boa! Gasta com Exatamente. planejamento alimentar. Perfeito. Isso, Laine, já adorei. Adorei seu comentário. Melhor. Perfeito. Isso, eu queria falar, não gaste dinheiro com isso, que não serve para nada, né? Basicamente, nesses casos aí, não, né? Mas, claro, em animal, quando o animal está doente, pode ser que beneficie, mas não tem estudo científico que comprove realmente isso, né? Então, Uhum. primeira coisa, tirar os fetos, né? Diminuir a demanda de energia desse animal. Segundo ponto, dar a glicose que o animal precisa, geralmente intravenoso. Ah, o animal não consigo pegar, subcutâneo, tá? Soro Uhum. glicosado, corrigir o balanço ring-lactato, corrigir o balanço eletrolítico. O animal tem baixamento de pH sanguíneo. Então você precisa corrigir isso, tá? O animal fica desidratado, o animal não come, o animal não bebe água. Você não pode deixar o animal sem água, sem líquido. Uhum. Você tem que fazer a correção, fazer a fluidoterapia do animal. Isso é o que mais mata. O que mais mata no animal é a falta de líquido, falta de água, líquido. E não é só Uhum. água, porque o Desidratação. animal, ele perde eletrólito. Vitamina do complexo B também é importante, né, Magna? Pro... Ajuda. Ajuda porque o animal está sem comer. A vitamina do complexo Uhum. B, gente, o animal produz, o ruminante produz no rumen. Só que o animal está sem comer. Outra coisa que lá no CDP a Laene deve saber, que a gente fazia muito, a Laene, acho que é Formola na Bahia, a gente fazia muito Uhum. suco de capim lá com o Vitor. A gente fazia Isso. um suco verde e dava para o animal via oral. Mas, gente, por favor, muito cuidado em administrar qualquer coisa via oral. Não levantem a cabeça do animal. Vocês podem matar ele por falsa via. Pode ir parar no pulmão, o animal morrer, tá? Na hora, inclusive. Já vi vários casos de animais, pessoas que, principalmente o animal que está debilitado, tá? Passem uma sonda, né? Ou peçam orientação de quem realmente sabe, tá? Ó, a Clara perguntou se durante os casos que você acompanhou, muitos animais do rebanho apresentavam esse problema ou se geralmente é um caso mais isolado de um animal ou outro, por mais que as Geralmente, o fêmeas rebanho tenham o mesmo score. geralmente é isolado, Clara. Não são todos animais. Tem animal que você vê assim, magros, pare dois, três, não tem nada. Eu olho assim, Jesus, como que consegue? O animal tá só, tá caquético, pare dois, tá lindo. Tem Uhum. animal que tá lá, pare um, tá morrendo. O score às vezes nem tão ruim, não tão ruim como o outro. São os mistérios da toxemia da gestação que estamos tentando descobrir ainda. O problema maior, gente, é que os estudos que a gente tem até hoje, eu te falo porque eu estudei muito, já li muito sobre isso no ano passado, ano Uhum. retrasado, para ajudar, inclusive, ajudei, né, a Aline em algumas coisas do experimento dela. Os problemas dos estudos que a gente tem é tudo com animal no estado crítico, doente, entendeu? Já é o animal, tratamento assim, assado, funciona, não funciona? Uhum. Quando a gente diagnostica, o animal está morrendo. O que que geneticamente faz? Qual que é o problema? Existem alguns estudos que falam que é o teor de VLDL, do colesterol, que tem diminuído. Tem alguns que falam que é a capacidade regenerativa do fígado, outros falam que são problemas na lipoproteína lipase, e tem um monte de artigos que falam coisas isoladas, mas ninguém chega a um consenso ao certo o porquê. A gente Uhum. sabe os fatores de risco, mas não o porquê. Bater o martelo é por isso que acontece. A gente não sabe. Bacana, né, Magna? A gente ter essa discussão aqui e É muito falar sobre legal. isso. Ó, Exatamente, Laína. Uma O transformação Rafael, boa. certo. O Rafael, que inclusive foi quem, né, comentou lá na caixinha e deu a ideia aqui para live, está perguntando se é interessante usar o Drench para repor os eletrólitos. Sim, a gente pode utilizar. Mas aí depende, Rafael, de qual que é o nível de desidratação desse animal, né?
Às vezes, normalmente, quando o animal está muito desidratado, né, a gente utiliza se o animal não está tão desidratado, né, a gente observa através do turgor cutâneo, a pele, a gente puxa a pele, ela volta, e a questão do globo ocular, se o animal está com no mínimo 5%, a gente pode fazer só via oral, tá? Quando o animal ele está já com nível maior de desidratação, aí a gente deve geralmente fazer a reposição via venosa, intravenosa, e aí fazer a manutenção via oral, porque é mais barata, né? Eu prefiro sempre fazer via oral também, junto com o propileno glicol. Aí, olha, aí acompanha já a resposta para falar com a Laiane, que ela perguntou se você tem uma fórmula testada para caprinos e ovinos, que ela usa de bovino adaptando o volume de Ela drenche. pergunta de drenche. Geralmente a gente utiliza também essas correções. Você fala de drenche? Ela perguntou de drenche? Se é testada para caprinos e ovinos, porque Não, ela usa não de é. bovinos Não é. adaptado ao volume. Normalmente, aquela você fala em utilizar quando o animal está com toxemia, existem formulações sim, tá? Existem formulações para caprino e ovino, né? Quantidade, volume, tudo certinho, mas geralmente é a mesma, é bem parecido com o de bovino, questão de volume, tá? Mas é porque bovino a gente usa drenche para evitar também problema de desvio, né? Problema do abombaso, né? De deslocamento de abombaso. Então, o animal pariu, você já dá aquela quantidade enorme de drenche, né? Em cabra, a gente só usa basicamente quando a gente começa a ter problema de toxemia, mas tem algumas formulações sim, tem alguns, posso deixar. Tem até um artigo que eu posso deixar depois no. No WhatsApp, no grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp, eu mando para vocês no grupo do Ô, WhatsApp. Magna, ó, Kelvin perguntou, a toxemia influencia o leite? Tipo, ela não dá leite correto, não chega o leite? Bom, geralmente o animal está quase morrendo, nem leite ele produz. É. Ele não Se vai você nem intervir antes, produzir você vai direito. resolver o problema, né? Se resolver Ele vai intervir a resolver. tempo, melhorar a Porque o animal está suplementação comendo, aí. ele está produzindo também colostro, né? Não chega a influenciar o leite, porque o animal vai morrer ou vai melhorar. Ou vai melhorar ou vai Uhum. morrer. Você tira os fetos, você corrige, você resolve rápido. É rápido, gente. De um dia para o outro, o animal morre, tá? Se você não. De Uhum. manhã para de tarde, o animal morre. Se você não rapidamente resolver, corrigir, tá? Então é muito importante. Ótimo. Na verdade, o leite não vai ter problema aí no caso. A Poliana perguntou, a Poli, perguntou, Magna, você já acompanhou animais com hiperglicemia em casos mais avançados da doença, principalmente com a presença de fetos mortos? Não, não, Poliana, nunca acompanhei, porque na verdade o que que acontece? Quando eu vou para o campo, normalmente eu só utilizo beta-hidroxibutirato, né? Eu não tenho o recurso da clínica, infelizmente, de ficar mensurando glicemia. Geralmente, você fala hiperglicemia depois da gente utilizar ou não, o animal já chega com hiperglicemia. Essa hiperglicemia pode ser é, vamos dizer assim, induzida pelo excesso de algum medicamento que o pessoal fez, não? Pode ser uma hipoglicemia induzida, Na né? verdade, Magda, eu estava lendo hoje e sobre isso, né? Estava dando uma lida, dando uma estudada, e eu vi que, inclusive, a mensuração da glicose, antes dos sinais neurológicos, ela pode ser um indicativo lá da toxemia, mas depois que os sinais neurológicos acontecem, devido ao animal deitar, e até quando tem a morte do feto, essa demanda diminui. Então, ele tem uma hiperglicemia depois disso. Então, eu vi que é comum. Então, acaba que essa mensuração da glicemia, ela não é indicativo, não é ideal para você fazer quando o animal já está em estados Sim. avançados com sintomatologia neurológica. Na verdade, em ruminantes, a glicemia ela não é tão importante, vamos dizer assim, né, na mensuração. Os corpos cetônicos, né, o NEFA, o ácidos graxos não esterificados, e os corpos cetônicos são as mensurações mais importantes em ruminantes, inclusive em bovino, como a Laiane falou, né? A gente Uhum. usa em bovinos, em caprinos e ovinos também. Porque a glicose, ela não é uma mensuração tão boa, até porque os ruminantes não têm uma glicose tão alta e acaba tendo alterações
É muito variável, né? Uhum, Meu irmão tá entendi. com glicose alta e tá normal. Aqui uma pergunta importante, mas não da live. O Rafael perguntou como faz para entrar no grupo do WhatsApp. Gente, quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, nosso grupo é basicamente voltado para casos, né? E para divulgar, né? Se alguém quiser jogar lá algum curso, tudo voltado para pequeno ruminante e para discutir caso. Tá no nosso link, na bio, tem o link do Linktree, e lá vai ter tanto o nosso canal do YouTube como o nosso grupo no WhatsApp. É só clicar que você vai ser direcionado e vai entrar no grupo, certo? Tem lá algumas regras que a gente não permite alguns tipos de discussões, animais para venda, porque isso polui muito o grupo. Então, nosso foco é discussão de caso. Quem tiver interesse, entra lá e pode contribuir. É muito bacana a contribuição de todos. Aí a Laiane falou aqui o que ela usa para vaca. Uso para vaca 20 litros, 10 gramas de cloreto de cálcio, mais 20 gramas de cloreto de potássio e 120 gramas de cloreto de sódio e 200 ml de propileno, que ela falou Ótimo. que usa para vaca. Tem até um estudo do Ó, professor Dantas que fez com cabra, mas ele não fez só para reposição, não fez para animal com toxemia, não. o Rafael ele perguntou quais são os parâmetros normais de glicemia em caprinos. Olha, eu não sei te precisar aqui Eu no vi hoje, momento. eu Eu vi não hoje, é lembro, 50 miligrama por decilitro a, né? a mensuração normal, abaixo hipoglicemia e acima Assim, de 80 hiperglicemia. assim, Certo? Então, no mais, acho que é isso, Magra. Temos uma hora de live, acho que ficou muito bacana, gente. Muito obrigada pela interação. obrigada, Né, gente. aqui, Ana Cláudia tá batendo palminha, Ana Cláudia vai fazer uma live com a gente, inclusive Laiane, já conversei com a Laiane, mas não marquei a live com a Laiane, a gente vai fazer uma live com a Laiane, já aproveitando que ela tá aqui, Sim, vai ser já ótimo. avisar. Química vai nos Vamos ajudar. fazer a live. E aí, então, gente, vamos voltar com as nossas lives a partir dessa semana. Já temos uma live na segunda-feira com Ótimo. a Patrícia da Casium. Ela tem ampla aí, né, especialização na área de produção de queijo. E aí a gente vai falar sobre o mercado, né? Quem tem interesse, tanto produtores como estudantes, profissionais que trabalham, não sei se eu quero trabalhar, não sei se tem mercado, e aí ela vai falar sobre esse mercado, e quem tiver pergunta para fazer para ela sobre o processamento do leite de toda forma, ela sabe. Então, nossa próxima live é essa, vou divulgar a partir de amanhã a arte, e aí muito obrigada aqui, ó, Magna, tem várias mensagens, adorei ver quem está acompanhando a live, nossa, pessoas que eu Obrigada, admiro gente. bastante, eu fico Pessoas muito que a feliz com gente isso. gosta, admira bastante, tá aqui com a gente. Gente, É uma muito honra ter essas obrigada. pessoas aqui. É uma honra ter Ficamos vocês muito aqui felizes. E conosco. aí, inclusive, cada um aqui, ó, quem não fez, quem já fez live, Carlos Thiago que já fez, vai repetir. Quem não fez, ó, o Eric parabenizou aqui, Magna. Eric é o meu professor, né? Foi meu mentor na graduação. Que Inclusive, legal! a caixinha de pergunta que a gente lá no Pará, ele também fez a pós dele em Viçosa, na área de reprodução. E hoje está com um trabalho muito bacana lá, né? Que é quem está à frente do setor que eu Ah, estagiei lá. E ele comentaram na caixinha que querem uma live com ele. E ele não vai me ah, enrolar e ele vai ter que arrumar um tempo e fazer uma live com a gente aqui também. pensar. Ai, a ninguém quer fazer. É lá em Oliveira dos Campinhos. Ai, tanta saudade. Nunca mais fui no CDP, né? Tem muito tempo, fazia muito estágio no CDP, né? A Ayane aí de lá da Bahia. Eu formei na Federal da Bahia, né? Muita saudade. Lá atendia muita cabra com toxemia da gestação lá, viu? Nossa, era muito. Não era pouco, não. No final de semana era rendia. Mas é Ótimo, então. bom. Então, gente, olha, Eric já topou a live. Pronto, tá tudo certo. Gente, Muitas parabenizações. Ficamos muito felizes, ótimo. gente. Então, até a próxima live, que vai ser na segunda-feira. E a gente vai se vendo aí com conteúdo durante a semana, né? Gente, eu vou Tchau, colocar tchau. no post. Obrigada. Valeu, Um Magna. abraço, Você é gente. maravilhosa como sempre. Ah, quem fala? Gente, um Tchauzinho, gente. Tchau, abraço. tchau. Tchauzinho.